Olá, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo outra vez conosco aqui para mais um tema da nossa série A Mais Linda História de Amor, um plano de Deus especial para a salvação de todas as famílias. Começa agora mais um episódio da série Adoração em Família. Como você já sabe, todos os temas serão embasados na santa palavra do Senhor. A palavra de Deus como nossa guia e fonte de vida e salvação. Nessa temporada, estamos tratando do tema A Mais Linda História de Amor, esse livro maravilhoso, onde Deus revela seu plano para salvar o mundo, salvar cada pessoa, a minha casa e a sua casa. E nessa série temos a presença especial de pastor Hélio Carnassale. Um prazer estar aqui, pastor Wallace. E o pastor Josanã Alves. Uma alegria estarmos juntos, amigo. Pastor, a gente está estudando esses temas e nós queríamos começar com uma palavra da Bíblia para abrir nossa mente, faremos oração e avançaremos. Então, pastor Hélio, que palavra da Bíblia você traz para nós nessa série de hoje? Pastor Wallace, eu trago aqui do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, talvez um dos versos mais amados e conhecidos de toda a Bíblia, e diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao estudarmos nesta lição, revelações do verdadeiro amor, creio que este verso, ele sintetiza a grandeza, a veracidade desse amor que nós, por mais que nos esforçamos, não chegamos a ter nenhuma pálida compreensão, mas podemos sentir. Então, esse verso nos conduz a esta reflexão do verdadeiro amor. Obrigado, pastor Josanã. Para a gente começar a discutir o tema, vamos orar. Você pode orar conosco, por gentileza? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar um tema tão importante para as famílias, que a Tua presença e a Tua paz esteja conosco e tudo que vamos apresentar seja útil para abençoar vidas. É o que te pedimos por Jesus. Amém. 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 O nosso tema hoje é revelações do amor de Deus, ou do seu verdadeiro amor. De forma fantástica. E tinha um plano especial, mas por um motivo que estudamos ontem, Adão e Eva caíram, eles cederam à tentação. Qual foi a sensação que permeou o céu num momento como esse, onde todo o plano de Deus aparentemente estava sendo destruído? Pastor Josanã. É bonito notar, e o livro nos apresenta isso, que apesar de o plano da salvação ser eterno, ele não foi feito de última hora, ele não foi feito a pressas, mas mesmo assim houve dor, porque havia amor. E onde existe amor, existe a possibilidade de dor após a queda, a decepção, a traição. Então, só existia dor porque existe um amor genuíno. Então, esse foi o sentimento que permeou todo o céu, inclusive os anjos, como o livro diz, a Trindade, porque havia muito amor envolvido com o ser humano. E como há amor, e é uma realidade em nossa vida, em nossa família, onde há amor, há possibilidade de dor, de sofrimento, mesmo quando às vezes você calcula que alguma coisa vai dar errado, que alguém está saindo do caminho, mas há dor envolvida porque há amor. Você sabe que esse dia eu estava conversando com a dona Tininha lá em casa, e foi bem interessante dizer: Tininha, só tem uma forma da gente não sofrer. Ela falou assim: como assim? Digo, não amar. É só você não amar que você não vai sofrer. Se você ama, você vai sofrer. Diante dessa circunstância, pastor Hélio, Deus planejou uma forma especial, que talvez ninguém conseguisse perceber. O que foi que Deus planejou para resolver esse problemaço agora que o universo inventava, que era o pecado? Interessante, pastor Wallace. Continuando aqui o pensamento do pastor Josanã, além da dor, houve também tristeza no céu. Os anjos não conseguiam imaginar que saída Deus poderia oferecer para a raça humana, condenada agora à morte. Interessante que Ellen White, ela menciona que na expressão do rosto de Jesus havia um misto de compaixão e tristeza. Mas esses sentimentos, eles foram substituídos por uma
por uma especial esperança, por uma paz, quando o próprio Cristo comunicou a toda a hóstia angelical que a divindade, a Trindade, havia elaborado um plano para a salvação do ser humano. E antes de saber qual era o plano, os anjos ficaram muito felizes, que as coisas não estavam todas perdidas, que havia um escape. Mas quando ele disse para os anjos que ele se havia oferecido, os anjos se entristeceram sem entender o significado da morte. Eles não entendiam o que era a morte. Não podiam imaginar a realidade da morte. E a reação deles foi impressionante, porque eles prontamente se ofereceram para que eles próprios viessem dar a vida deles, anjos, em favor do ser humano. Mas Jesus, não. A vida de vocês, ela não é suficiente. Eu estarei lá, mas vocês vão ter um papel. Eu achei tão lindo isso. Vocês vão ter um papel a desempenhar. E esse papel será confortar o Filho do Homem. E aqui, pastor Alice, eu fiquei pensando que no ambiente da família, não é? Cada membro da família tem um papel a desempenhar. Quando os pais têm inteligência, sabedoria para dar a cada filho e eles próprios desempenharem os seus papéis de acordo com a sua capacidade, a família cresce junto. Pais que fazem tudo pelos filhos, não deixam os filhos fazerem nada, esses filhos não crescem. Então, Jesus, olha, morrer pelo ser humano vocês não podem, mas vocês têm um trabalho a fazer. Achei isso tão lindo, e essa aplicação para a família. Em nossas famílias nós podemos encontrar, mesmo no culto familiar, que a gente espera mencionar várias vezes aqui nessa programação, até no culto familiar, Ellen White, ela recomenda que os pequeninos devem ter uma parte. Eu vejo lá em casa, o meu neto, caçula até hoje, ele gosta de distribuir as promessas no culto do pôr do sol. Isso é parte dele. O outro mais velho... Em casa é o Daniel. Daniel é assim, então, meu neto. É o eles gostam. Isso faz bem, eles têm prazer no culto. O outro gosta de dirigir a parte musical. Então, cada um tem o seu papel. Os anjos não podiam fazer a tarefa maior, mas eles podiam participar. Que interessante, né? Deus, nesse momento, não desiste da sua família, né? Se fosse eu, talvez, até por todos os recados que Deus havia dado, eu tinha desistido já, mas Deus não desiste. Ele avança, Ele quer vencer, Ele quer salvar. Isso mostra para nós, pastor Josué, que as nossas decisões, né, como pais, como filhos também, como esposos, elas trazem consequência. E os anjos foram lá para confortar Adão, falar com ele. Que cuidado a gente tem que tomar com as nossas decisões, especialmente na nossa vida familiar? Eu já vi uma pessoa que teve um problema sério no casamento, e ela me dizia assim: pastor, como eu queria que o que eu fiz atingisse só a mim. Como eu queria que o erro que eu cometi ferisse só a mim. A maior dor que eu tenho é de olhar nos olhos dos meus filhos e ver a dor que eu causei a eles. Essa é a consequência terrível do pecado. O pecado, ele pode ser cometido de maneira solitária, mas ele tem consequências coletivas. E o capítulo que estamos estudando hoje prova exatamente isso. As consequências do pecado, elas foram coletivas, né? E quando alguém me pergunta qual é a parte dos livros de Ellen White que eu mais gosto, é exatamente a do capítulo que estamos estudando hoje, né? Quando Jesus vai comunicar aos anjos, e os anjos sempre louvavam a Jesus naquele momento, quando ele disse todo o sofrimento, como o pastor Hélio apresentou, eles não conseguiram louvar. E Jesus pediu que eles louvassem, porque ele estava feliz, porque iria restaurar aquilo que foi quebrado com o pecado. E eu gosto de pensar nisso, mas eu gosto de pensar trazendo para minha casa, para minha família. Cada vez que eu quebro alguma coisa de relacionamento, cada vez que uma família quebra alguma coisa, e a atuação de Deus restaura a louvor, a alegria no céu. Porque esse é o papel da redenção, é restaurar coisas que Deus pode restaurar, coisas que foram quebradas pelo pecado. E naquele momento os anjos cantaram, mesmo sabendo que o Salvador deles iria sofrer, derramar sangue, coisas que eles nem entendiam o que significava, ser chicoteado, mas eles louvaram, e Jesus pediu: louvem, por favor, porque eu estou feliz, porque vou restaurar. Então eu fico vendo a alegria de Deus na restauração. Tremendo, não? Tremendo. Como
como que Deus ama de uma forma que a gente não consegue entender. Exato. E, de fato, a morte ainda não havia acontecido. Adão e Eva viam o pecado, mas a morte, de fato, de você perceber a morte acontecendo, ainda não havia acontecido de fato. E Deus quer ensinar, Deus sempre quer aproveitar cada momento para ensinar. Então, Deus pediu para Adão e Eva que eles tinham que fazer alguma coisa especial para mostrar, para que eles pudessem aprender quão mal era o pecado e quão terrível era o pecado. Pastor Hélio, o que foi que Deus pediu, né, para Adão e Eva fazer? E qual que era a intenção dele ao pedir que eles tivessem aquela ação, aquela atitude? Pastor Hélio, eu vou dar um passo atrás e chego Dê onde um você... passo atrás. E o passo atrás é o seguinte, os anjos foram encarregados de comunicar a Adão e Eva... Certo. Da solução que o céu havia encontrado para a condição deles. Então aqui a gente já vê uma das consequências do pecado. O pecado produziu várias separações. E esta foi uma delas, a separação entre Deus e o ser humano. O ser humano já não podia mais estar na presença de Deus, e por uma razão muito simples. O pecado não subsiste na presença santa de Deus. Então, há outras separações, mas nesse momento vou me fixar nesta aqui. E os anjos então comunicaram a eles que Jesus pagaria o preço do pecado, que era a morte, mas ainda assim eles não compreenderam. Então, finalmente, depois chegou um momento de uma ilustração e um momento dramático, pedagógica, lúdica, né? Quando o cordeirinho foi sacrificado, a vítima de substituição. Então, eles tiveram que deixar o jardim, não tinham mais acesso à árvore da vida, e quando eles sacrificaram o animal, eles começaram a entender o que era a morte. E eu fico imaginando, pastor Josanã, pastor Alice, as reações de Adão e Eva ao transferir a culpa para aquele animalzinho inocente que talvez tivesse ali brincado no colo deles, tivesse até se deitado junto aos pés deles, agora sacrifica aquele animalzinho. Adão começa a entender o que era a redenção, o que era a morte e o que era o sacrifício de substituição. E esse sistema, depois, ao longo da história do povo de Deus, foi aperfeiçoado e teve o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que interessante, pastor. A obediência, né? A obediência, que valor tem a obediência, não é? Porque Deus agora tinha dado uma ordem, né? Eles desobedeceram como consequência todo esse desastre, e agora Deus dá uma outra ordem. Qual o valor da obediência para a construção de uma família saudável, tanto na dimensão espiritual, como na dimensão de uma família lá em casa, do dia a dia, pastor Josanã? Às vezes nós pensamos na obediência no aspecto apenas de pecado. Nós temos que pensar na obediência ou desobediência no aspecto de bênção, segurança e proteção. Então, eu tento ensinar para os meus filhos exatamente isso, que obediência não é uma coisa que eles têm que fazer porque eu peço, fazer porque eu mando, é fazer porque vai ser melhor para eles. Então, quando Deus pede, obedeçam, Deus está claramente dizendo, não é que vai ser melhor para mim. Qualquer regra que Deus crie, não é que Deus vai ser abençoado, é que o homem que obedece vai ser abençoado. Então, quando eu guardo o sábado, por exemplo, eu não guardo porque é uma regra da igreja, eu guardo porque eu sei a bênção que é para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para a minha saúde. Então, quando Deus diz assim, olha, não adultere, não é porque alguma coisa vai acontecer no céu e Deus vai ganhar, eu vou ganhar. Então, a obediência, ela tem esse sentido de proteção, de cuidado e de amor de Deus. Eu sinto isso todos os dias quando eu peço ao meu filho, mesmo e a minha filha, mesmo coisa que eles não entendem ou não aceitam. E eu continuo pedindo. O Samuel e a Brenda. E a Glenda, porque Glenda. Eu sei por que eu estou pedindo. Eu sei que não é por mim, é por cuidado e proteção deles. É isso que Deus pede quando diz assim, me obedeça. Eu quero te proteger, eu quero guardar, e eu sei o que vai ser melhor para proteger e guardar você. Uhum. E é muito mais proteção do que proibição, né, pastor Josanã? E isso muita gente não entende, né? Acha que a proibição é impedimento de você fazer algo que teoricamente lhe daria satisfação, prazer, mas na verdade é um muro amoroso de proteção. Pastor Alice, não sei se temos tempo ainda para um... Temos tempo ainda. Eu acho também muito interessante, apareceu nessa lição 3,
Deus mostrando para Adão e Eva o desdobramento da maldade. E eu fiquei pensando, não foi um pouco cruel isso da parte de Deus? Aparentemente foi cruel, Aparentemente, né? mas tem um fundo aí que desmonta essa, Então traz para nós essa teoria. Essa percepção. Porque Deus mostrou para Adão que o fruto do pecado. Então, não há como nós fecharmos os olhos para as consequências do mal. O pecado é mal. Ele traz consequências terríveis, ele maltrata, porque Satanás é assim, é ardiloso, é enganador, ele é terrível. Então, Deus mostrou para Adão, mas o que Deus queria mostrar de fato para Adão? Queria mostrar a redenção do ser humano, lá no final, quando a raça humana seria finalmente resgatada, e que, apesar da maldade imperar e dominar a maioria dos seres humanos, Deus sempre teria pessoas fiéis ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Então, aquilo que podia parecer um ato cruel de Deus, está vendo? Você errou aqui. Olha. Não, Deus queria mostrar o final para Adão. Haverá dor, sofrimento, não tem como apagar isso. Mas este plano de Deus vai salvar muitas pessoas que aceitarão este cordeiro de substituição e depois o próprio sacrifício real, e um dia vamos reunir essa família pela eternidade novamente. Então Deus quis mostrar que o Éden seria restaurado. Deus não desiste nunca, não é? Não. Nunca. Pastor Josana, eu sei que você gosta muito desse tema. Que relação há entre fidelidade e esse tema do verdadeiro amor de Deus para conosco, sua família? Qualquer fidelidade bíblica verdadeira, ela é uma resposta ao que Deus faz por mim. Há um texto que eu gosto muito em Isaías 61, verso 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Aí ele vai explicar por quê. Por que toda essa alegria? Por que todo esse regozijo? Ele diz assim: porque ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Eu acho linda essa ideia de envolver, de proteger. Quando você sente de verdade o que aconteceu com você na cruz do Calvário, por você na cruz do Calvário, a única maneira de viver a partir daí é uma vida de fidelidade, compromisso e obediência. E essa é a verdadeira fidelidade, compromisso e obediência. Eu gosto da história de uma mulher que ficou viúva, casou com um homem bom, um homem cristão, e ela sempre se desesperava para cuidar de tudo em casa, para deixar tudo em ordem. E um dia o esposo chegou, ela estava preocupada, aflita, e ele perguntou: por que você está assim? E ela falou: porque o meu esposo anterior, ele era agressivo, quando chegava em casa não estava tudo pronto, ele às vezes agredia, era muito duro. E ele disse assim: querida, você casou com outra pessoa, eu amo você, se fizer alguma coisa, por favor, faça porque me ama, nunca mais faça nada por medo, nunca mais faça nada por temor, só faça porque me ama. É assim que eu olho para o meu Deus. Tudo que eu faço é em resposta ao que ele já fez por mim na cruz do Calvário. Que coisa fantástica, não é? Perceber esse amor e entender que a bênção que todo mundo quer para sua casa, para sua família, é uma resposta direta da nossa fidelidade. Exato. Então, buscar ser fiel ao Senhor é uma bênção para mim, não é para Deus. Pastor Hélio, que palavras, temos aí 1 minuto e 30 segundos, diz para nós umas palavras fundamentais para que possamos compreender esse tema do verdadeiro amor de Deus em meio a esse caos que era esse momento da história da humanidade. É interessante que quando Jesus se oferece para vir e o Pai aceita, essa é uma forma também pedagógica de transmitir uma ideia de que a Trindade estava envolvida. Não é Deus, não, vai você, empurrando, ou o Espírito, não, eu não, vai você. Então, não é isso. Havia um consenso, uma unidade de propósito. Então, Pai, Filho e Espírito Santo eram um em propósito. E esse amor, não podemos olhar para Jesus como o bonzinho, o Pai, o rigoroso e o Espírito Santo ausente. Os três, há funções diferentes nas pessoas da divindade. E os três estavam unidos nesse propósito. E o que nós voltaremos a tratar desse assunto lá na frente, mas esse será o nosso tema pela eternidade. Aleluia! Esse será o tema. A redenção, o amor vai ser o tema em que os salvos se debruçarão pela eternidade. Não dá nem para a gente dimensionar imaginar, isso. Mas é maravilhoso mesmo assim. Deus seja louvado por isso. Pastor, ora com a gente então, para a gente terminar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por
toda a manifestação deste amor verdadeiro, não só na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai e do Espírito Santo, mas também o esforço em revelar a nós, por meio da Tua Palavra, este plano de salvação. Obrigado. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que nos acompanha aqui no Adoração em Família, a cada lar, especialmente aqueles que enfrentam alguma dificuldade, que o Teu Santo Espírito, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, possa acompanhar a todos nós. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém.